Imagine se seu filho fosse, de algum modo, prodigioso. Pois é, excelentes notas, raciocínio primoroso, um grande talento musical, uma grande facilidade para línguas, enfim. Será que essa é uma criança superdotada? Será, hein, Patrícia? Em um primeiro momento parece que é muito bom, né? Parece que é uma vantagem, um diferencial, até uma dádiva, né? Mas será mesmo que é tudo um mar de rosas na vida de um superdotado? Pais e professores podem se ver diante de problemas tão inusitados quanto a própria condição das crianças. A gente vai falar dos sabores e dissabores dos superdotados, um termo que inclusive é um pouco controverso, mas que eu acho que todo mundo aí entende perfeitamente ou tem uma ideia do que a gente está falando quando mencionamos superdotados. E como fazer com que essa característica seja tão positiva quanto a expectativa inicial sinaliza, né, na vida das pessoas, na vida dos pais. A gente conversa com a pedagoga, especialista e pesquisadora em educação especial para dotados e talentosos, Dartilene Pires. Bem-vinda ao Frequência Baiana. Então, vamos começar assim. O que caracteriza o que a gente entende como superdotado? Olha só, Renato, o que a gente tem procurado levar as pessoas que têm na família algum caso de indicativo de altas habilidades, ou os professores nas formações que tenham participado, é sempre observar no contexto que essa criança está inserida. Se essa criança ela realiza alguma atividade diferenciada das pessoas, dos pares, do contexto que ela está inserida, é preciso que fique atento que tipo de manifestação de inteligência ela pode estar demonstrando, para que se possa fazer uma identificação criteriosa e assim oferecer as possibilidades de atendimento adequada ao desenvolvimento dessa potencialidade. E é nesse ponto que a gente quer chegar, como fazer essa avaliação criteriosa, porque muitas crianças são muito espertas, todo mundo, aquela criança é esperta pra caramba, essa aí vai ser inteligente, se comunica bem, entende de matemática, sabe, tem um raciocínio rápido. São crianças espertas, mas como identificar um superdotado? Olha só, os testes de psicométricos, né, chamados testes QI popularmente, eles não oferecem assim, a possibilidade de determinação de inteligência acima da média, de altas habilidades, alta capacidade, superdotação, que o MEC ainda adota essa terminologia, mas está sendo discutida porque o prefixo super daria margem a bullying, outras questões. Então, a gente hoje costuma mais falar, os estudos mais recentes, mais atualizados, em crianças dotadas ou talentosas. Então, os testes de QI, ou os testes psicométricos, os mais famosos seriam as matrizes progressivas de Rave, que elas atendem mais a mensuração da habilidade acima da média. Ela mediria as inteligências lógico, matemática, linguística e espacial. Mas existem outras manifestações, como vocês já disseram anteriormente, diversas manifestações de inteligência que os testes eles são insuficientes para medir, para mensurar esse tipo de inteligência. Então, a identificação ela é escolar. Então, todo o trabalho que vem sendo desenvolvido no Brasil todo, em outros estados ou em outros países, tem levado em consideração a parceria da escola. Então, é sempre as atividades do dia a dia, do cotidiano da escola, onde os professores observam a produção desse aluno, o desenho social desse aluno, o desenho da produtividade desse aluno, é que vai dar algum sinal de que esse aluno dispõe de uma capacidade intelectual acima da média e, assim sendo, precisa ser estimulado para desenvolver o seu potencial, se sentir pleno e poder produzir dentro da realidade, do contexto que ele está inserido. Eu queria falar mais exatamente sobre esse sinal, sobre esse momento da detecção, do momento em que o pai, a mãe ou o responsável por a criança vai perceber. De repente ela está lá fazendo suas atividades normais e ela faz algo inusitado, ou ela precisaria estar sendo estimulada mesmo tendo essa dotação que você falou? Essa é uma pergunta muito pertinente, porque os pais sempre têm um modelo de desenvolvimento, seja de um sobrinho, de um irmão que teve um desenvolvimento psicomotor, intelectual diferenciado. Ele sempre tem um modelo. E a partir desse modelo que ele tem, quando ele começa a observar que seu filho está fugindo daquele padrão de modelo de desenvolvimento normalmente produzido pelas outras crianças, ele já fica atento para algum sinal. Quando o pai desconfia, ou quando o pai percebe algum sinal, esse sinal já está meio que consolidado. Porque são crianças que às vezes leu sozinha, com 1 ano e meio de idade, com 2 anos. Sozinha mesmo, sem ninguém estimular. Olha, autodidata, o chamado autodidata. Então o pai percebe que de repente ele viu um anúncio na televisão e já disse, já leu. Ele passa na rua, vê uma placa e já diz.
Então, isso são sinais de precocidade que o pai pode ficar atento, mas são sinais que já estão consolidados. De alguma forma, essa criança já apresentou algo diferenciado de produtividade intelectual diferente daquele modelo que ele tem de um irmão mais novo, ou de um irmão mais velho, ou de um primo dele na família. Então, sempre tem que ter um modelo. Sempre tem que ter um modelo que aquela criança se distancia, que destoa daquele modelo que a família tem, como desenvolvimento regular, normal, de psicomotor e intelectual. Agora, esse modelo ele pode também acabar suprimindo, quer dizer, suprimindo não, né? Mas talvez escondendo essa característica da criança, porque a gente volta e meia fala sobre um certo modo de pensar, um certo modo de raciocinar que é meio que padrão, né? Quando você, em algumas escolas em especial. E talvez uma criança se sinta um pouco oprimida a pensar de uma forma que não é natural para ela. Volta e meia a gente lê sobre crianças que têm essa característica e se diz que essas crianças têm uma forma própria de pensar, têm uma forma própria de concatenar ideias e às vezes são submetidas a lugares onde o pensamento é muito tradicional. Isso pode dificultar até você detectar que aquela criança é dotada? Exatamente. Esse é um dos desafios de nós educadores que trabalhamos na área, porque o talento, ele pode não poder se manifestar, como você disse muito bem, se colocou muito bem, porque a dinâmica da linha pedagógica, das escolas, ela não está preparada para fazer com que essas possibilidades, essas potencialidades, elas possam emergir. Então, sempre existe um padrão, sempre existe uma forma já caracterizada de atendimento educacional das crianças como um todo, a média. Então, a escola sempre está preparada para a média. Aqueles que destoam, de alguma forma, não conseguem encontrar estímulo na própria linha pedagógica, na própria metodologia de ensino, para poder manifestar essa inteligência. Você acha que nas escolas esse teste, essa avaliação criteriosa, como você falou anteriormente, deveria ser obrigatória? Todos os alunos deveriam passar por ela para que ninguém passasse direto aí por esse momento da vida em que é importante que seja identificada a superdotação da criança? Olha só, isso é uma questão meio delicada, porque assim, as escolas, elas têm normalmente, principalmente as escolas públicas, elas normalmente têm salas muito cheias e os professores são horistas, eles têm um conteúdo a cumprir. E aquele que se distancia, aquele que se diferencia, normalmente ele não encontra ali na escola um espaço da própria metodologia, na própria dinâmica, né, do funcionamento daquela escola para poder o professor atender uma diferença desse aluno. Então, o que acontece? Ele muitas vezes fica com chamados invisíveis. São alunos que têm uma possibilidade, têm uma potencialidade acima da média e ficam invisíveis. As escolas meio que naturaliza a presença desses alunos. Eles estão lá, mas eles já estão na escola. Existem diversos mitos também construídos a partir daqueles que as crianças, os alunos com capacidade acima da média já são meio que privilegiados, então não precisa de atendimento diferenciado, porque vamos atender, então, primeiro nessa política de inclusão, as crianças deficientes, porque precisam chegar até a escola, matricular e permanecer. As crianças superdotadas, entre aspas, né, é bom que se diga, segundo o MEC, elas já estão na escola. Normalmente elas já estão na escola, mas elas estão meio que invisíveis, porque esses talentos que o Renato bem colocou, muitas vezes eles ficam ali latentes, sem possibilidade de serem identificados e a partir da identificação estimulados. Agora, Dachilene, desculpa, eu vou voltar ainda aprofundar essa questão da escola em outro momento, mas eu queria voltar um pouquinho. E quando os pais descobrem que essa criança tem esse talento, realmente sai da média, da faixa da média, aí eles começam a colocar em várias atividades. Isso também seria o caminho? Bota na música, no xadrez, piano, enfim, tanta coisa. Olha só, Patrícia, é uma questão interessante também que você coloca, porque assim, eu vou até passar um site já logo de antemão. Quando o pai descobrir, começar a perceber ou desconfiar que tem algum sinal diferente, apontando para essa direção que nós estamos falando, da inteligência acima da média, é bom que ele contacte primeiro com o CONBRASD, que é o Conselho Brasileiro para a Superdotação. Lá nesse site ele vai ter assim, diversas orientações de como agir. Não é o ideal procurar imediatamente logo um profissional.
Até porque essa identificação clínica dos psicólogos não atende todas as necessidades do processo de investigação de inteligência, como a gente já disse aqui antes. Né? Se a inteligência é dinâmica, os testes, eles não são descartados. Eles podem servir como um instrumento a mais de coadjuvante, vamos dizer assim, num processo de identificação, mas eles servem mais como metáforas do dia a dia, na comparação do dia a dia dessas crianças, do que determinantes. Então, o ideal é que o pai busque o Combrasd, é www.combrasd, Combrasd.org, e lá ele vai encontrar algumas orientações de como agir a partir do momento que ele descobre alguma coisa, que ele começa a perceber alguma coisa diferente no seu filho, apontando para essa área de inteligência acima da média. Mas a escola é quem deve fazer o trabalho de identificação e de estimulação. Eu acho que em outro momento a gente vai tratar dessa questão da escola, e a gente vai justamente discutir como que isso pode ser feito ou como que isso não está sendo feito. E hoje a gente está falando sobre superdotados, vamos focar um pouco na importância da escola, inclusive no acompanhamento desses jovens que têm algum tipo de brilhantismo, de genialidade, enfim, o que se possa colocar aqui. Em nosso estúdio a gente conversa com a pedagoga, especialista e pesquisadora em educação especial para dotados e talentosos, Dartilene Pires. Dartilene, antes da gente entrar na escola, queria falar sobre um aspecto que é da criação dessas crianças. Os pais podem sentir que a autoridade deles, que o exercício da autoridade deles sobre a criança, não estou falando da autoridade no sentido pejorativo, mas a autoridade própria, né, da relação, essa autoridade pode ser minada pelo fato de que aquela criança desenvolve uma inteligência precocemente superior até a dos pais, ou o exercício dessa inteligência. Enfim, os pais podem ficar intimidados pela criança. Dialogar de igual para igual, né? Ela vem com uma bronca, ela vem cheia de argumentos. Não, por que não? Porque eu sou seu pai, mas como assim? Não é segundo Einstein, não sei o quê. Renato, você tocou num aspecto interessante também, que é a questão dos limites. Porque como essas crianças, elas têm uma característica de não aceitar regras, eles são inconformistas, né, por natureza. Essa questão dos limites, até que ponto eu posso chegar como mãe, e tem um filho que chega para mim, que debate, que argumenta com uma propriedade que me assusta. Como que eu vou fazer isso? Então, nunca ficar medindo força com a criança, nunca achar que porque ela é filha, ela não pode ser, ou filho, ela não pode ser ouvida, ou não pode também entender que existem regras. Então, mas é preciso sempre que haja negociação. Que o pai esteja aberto, que a mãe esteja aberta a negociar com essa criança, senta com essa criança, conversa, explica. Porque as crianças com capacidade acima da média, todas as crianças, eu diria assim, via de regra, todas as crianças, elas precisam que a gente possa explicar para elas, não dizer assim, não, por que não, não, por que não. Você tem que explicar, você tem que dizer, tem que argumentar também. E as crianças com capacidade acima da média não fogem. E mais ainda, elas precisam que você sente com ela, que você negocie, que você também coloque que é necessário que haja regras, porque existe uma sincronia. As crianças com capacidade acima da média, normalmente elas têm uma precocidade, um amadurecimento muito grande das questões intelectuais. Mas, emocionalmente, vamos dizer, do ponto de vista também psicológico, ela é uma criança como outra qualquer. Então, ela precisa ser orientada, ela precisa ser dita para ela quais são as regras que para se viver no mundo, né? E depois, quando ela for amadurecendo, for ficar adulta, que ela precisa obedecer regras. Então, é sempre conversar, é sempre entrar no aspecto da negociação, da conversa, da orientação, de forma muito tranquila, que o diálogo acontece e as crianças elas vão entender mais facilmente e vão seguir. Voltando para o ambiente escolar, Patrícia, essas crianças aí, com essa inteligência acima da média, elas têm uma tendência maior a brigar com os professores, por exemplo, a entrar em disputa com eles? Existe isso? Existe uma questão difícil para os professores também, porque o professor chega com um conteúdo, ele chega com um conhecimento que ele já tem, assim, já posto para ele, que ele vai passar, ele vai ensinar como mestre, como professor ali da sala. Se tem um menino que destoa, se tem um menino que chega para ele e diz, eu já sei disso tudo, de trás para frente, né? Eu já sei, de repente pode até contestar algumas questões, alguns conhecimentos que são passados, o professor sente que meio que é ameaçado. Então, o que é que eu vou fazer aqui? O meu lugar vai ficar... Eu vou ficar sem o meu lugar aqui. Qual é o meu lugar? Então, essa fixidade, né? Essa questão da fixidez do lugar do professor é que deve ser questionado. É por isso que nós orientamos sempre o professor que ele tenha flexibilidade, né? Na questão de estar aberto a novas possibilidades, a diferentes manifestações de inteligência na sala de aula, para que ele também não entre nesse processo de se sentir ameaçado, de se sentir também levado à disputa. Então, se ele for flexível, se ele compreender que esse aluno pode ajudá-lo, pode tornar até um parceiro,
porque existe um trabalho também de monitoria que esse aluno pode estar envolvido. O professor pode ter aquele aluno como um aliado, como um parceiro ali no desenvolvimento do conteúdo. E é preciso que o professor não perca o medo, que ele não sinta que o aluno com capacidade acima da média é um aluno problemático, é um aluno que lança um desafio, que se ele souber aproveitar esse desafio, ele pode ganhar muito também como ser humano, como profissional. E dentro dessa característica que você colocava, também é preciso ter cuidado como vai envolver e criar e manter a relação dessa criança com seus colegas também. As crianças que estão na mesma faixa etária e que não estão no mesmo nível de desenvolvimento intelectual. Como lidar também com isso, né? Então, essa questão do bullying, porque algumas crianças que têm uma capacidade diferenciada sofreram e sofrem ainda bullying por conta dos outros coleguinhas que não estão preparados, que o aluno, o coleguinha sempre responde na frente, o professor faz uma pergunta, ele já antecipa, ele apresenta sempre respostas pertinentes, perspicazes, né, daquilo que está sendo orientado para ele. Então, os coleguinhas se ressentem disso, acham que também é aquele aluno nerd, aquele aluno que se acha, aí começam os apelidos, né, os nerds, o cabeção, o CDF. Então, é preciso trabalhar também a escola, os coleguinhas, para que não haja esse tipo de comportamento de bullying, que são colegas que têm uma capacidade diferenciada, que se ele também souber entender isso, compreender isso, pode ajudar muito. Existe um caso em Minas Gerais, onde eu fiz a minha especialização, que uma criança tinha dificuldade, porque ele era muito bom em química, mas ele tinha uma dificuldade seríssima em português, em matemática, mas em química ele ia muito bem. E por conta disso ele sofria muito bullying dos colegas. E da professora também, porque ela se sentia ameaçada, ela não sabia o que fazer, era como se desestruturasse, né, o aspecto do lugar do professor. E o que aconteceu? O professor, a partir do momento que foi submetido a um trabalho de formação dessa área de altas habilidades, ou de alta capacidade, ou de dotação, ele passou a olhar aquele aluno como um aluno que poderia ser um parceiro, poderia contribuir, poderia ser aliado, e ele começou a trabalhar com esse aluno junto, fizeram um projeto de química, esse aluno começou a ajudar também os colegas, e daí ele se saiu muito bem, os colegas começaram a aceitá-lo melhor, porque ele começou a ajudar também os colegas, ele dava aula também da forma uma linguagem mais acessível, porque era da idade deles. E daí esse aluno deslanchou nas outras disciplinas também, e foi um trabalho muito bonito, muito interessante, que está imposto na literatura em Minas Gerais. Então, tudo é um aspecto de você olhar caso a caso, de você ter flexibilidade para entender, para compreender e ver que a inteligência acima da média pode contribuir muito, né, no contexto daquela pessoa que está inserida naquele contexto, para todas as outras pessoas que estão em volta, não só para a criança, mas para todos os outros que estão em volta. Se souber compreender, pode ajudar muito. Bom, a gente já está encerrando aqui a entrevista, mas a Dartilene estava querendo passar um checklist rápido de características intelectuais do aluno dotado. Então pega papel e caneta aí, pessoal, que ela vai passar aqui rapidinho. Qualquer coisa, o programa fica no YouTube. A partir de amanhã está no YouTube, no Band News FM Salvador, nosso perfil no YouTube. Procura lá que sempre tem o áudio do programa do Tem no Facebook, tem ali o link. Sim. Eu gostaria de falar algumas características que o pai pode ficar atento, mas assim, principalmente que inteligência hoje, se existe uma forma de definição multidimensional. Então, desde aquela pessoa que tem uma capacidade que ela consegue ir bem nas disciplinas, até aquele aluno que tem uma capacidade mais ligada à música, mais ligada à liderança, mais ligada à criatividade, todos esses aspectos são hoje estudados como tipo de manifestações de inteligência. Existem até crianças que têm uma dificuldade também numa área seríssima e outra ela tem uma possibilidade, uma facilidade maior, é considerada também criança com capacidade acima da média. Existe até uma definição de inteligência do nosso pesquisador americano Robert Sternberg, que fala de uma inteligência prática, que as crianças, normalmente, esse tipo de inteligência vem com QI abaixo da média, por incrível que pareça, por mais paradoxal que possa parecer. Como que esse aluno é superdotado se ele tem um QI abaixo da média? Mas é uma inteligência prática que está ligada mais aos problemas práticos, porque os problemas práticos são diferentes dos problemas acadêmicos. Os problemas práticos são mais complexos. Então, tem uma criança no Quênia, que ele gosta de dar um exemplo, o pesquisador que eu me referi, em que ela sabe mais de 100 tipos de plantas para tratamento de doenças parasitárias lá no Quênia, no interior do Quênia. Então, essa criança começou a pesquisar por iniciativa própria sobre essas plantas, começou a se medicar, a se ajudar do ponto de vista terapêutico dessas plantas e começou a ajudar os colegas. Então, essa é uma menina que ela está posta na literatura como criança com capacidade acima da média, porém, não é uma criança considerada muito criativa, não é uma criança considerada das mais inteligentes pela professora, porém, ela tem uma capacidade diferenciada. Por isso que é bom ficar atento, prudente, que se fique atento à questão do contexto. O que essa pessoa consegue produzir
produzir diferentemente das outras pessoas, que num contexto pode ser uma inteligência acima da média e em outro não. É sempre o contexto. E quais são as características que os pais podem ficar atentos, normalmente? Uma linguagem precoce, aquele aluno que fala determinados vocábulos até assim mais rebuscados para a idade dele, um vocabulário avançado para a sua idade, uma habilidade de leitura e escrita em tenra idade, mais leitura do que escrita, porque a escrita segue mais a questão da maturação, né, do sistema da coordenação motora, né, do movimento de pinça, mas a leitura sempre aparece em tenra idade, com 1 ano, 2 anos. Esse é um aspecto a ser considerado. Curiosidade, ritmo de aprendizagem mais rápido do que o outro, pensamento abstrato e analítico, né, eles sempre têm uma questão a colocar dessa questão da abstração, do analítico, interesses diversos, eles sempre se interessam por diversos temas, concentração, alguns não são tão concentrados, mas a concentração também é um aspecto a ser considerado, a boa memória também é um aspecto muito considerado, aquele aluno que tem uma excelente memória também, né, a habilidade de gerar ideias originais, grande bagagem de informações sobre muitos temas, preferência pelo trabalho independente. Tem algum site onde a gente possa acessar essas características de maneira mais... Eu teria que falar aqui muitas características, mas nosso tempo é curto. Então, eu continuo orientando e sugerindo que acesse o site do Combrasde, que eu já passei anteriormente, porque lá vocês vão encontrar algumas sugestões. E eu gostaria só assim, de agradecer o espaço aqui da Band News, porque se mostra um avanço consciencial da parte de vocês para discutir um tema tão interessante, tão pertinente, tão importante. E aqui em Salvador eu estou num projeto também de atendimento a essas crianças pela iniciativa privada, que brevemente a gente vai estar divulgando. Ótimo. Certo? Essa foi a pedagoga, muito obrigado também a você. Infelizmente a gente tem um tempo, a gente fica correndo nesse final, porque a gente tem que entregar para São Paulo daqui a pouquinho. Essa foi a pedagoga, especialista e pesquisadora em educação especial para dotados e talentosos, a Dartilene Pires. Então vai lá no site do Combrasde, Conselho Brasileiro mais informações para a Superdotação.